de aluna, então eu achei que eu melhorei muito mais como professora. Aí se passou esse tempo todo e agora eu volto à condição de aluna e até eu falava para professora de... Sou orientadora? Não, fisiologia, a Eliane, né, que eu achei ótimo, porque ela colocou a proposta, né, até de avaliação, que eu achei maravilhosa e que assim, eu até pude utilizar com os meus alunos. Porque nada como você sentir, porque sim, você está numa posição de autoridade, né? Por mais que a gente seja flexível. E não é só de autoridade, de condutor, porque você conduz. E a gente conduz dentro das nossas perspectivas. Sim. Não é do outro. E você às vezes não vê que é uma adolescente, que tem conflitos, que tem. Pô, mas você está com 50 adolescentes com conflitos dentro da sala de aula, né? E às vezes você não entende isso com raiva e tal. Mas aí quando você parte de um outro olhar, e a Eliane me chamou muita atenção, assim, a prática dela me chamou muita atenção, de me colocar no lugar dos alunos, você tem um outro olhar mais compreensível. E lembrar de 10 anos atrás, quando eu fui aluna também, né, aluna, e que tive que passar por todas aquelas dificuldades que eles encontram, porque é muito fácil a gente falar de uma coisa que você conhece, o outro não conhece, às vezes você está interessado, é adolescente, os hormônios, a evolução. Então eu esquento a cabeça, me sentir agredida porque o cara está com fone de ouvido, ouvindo lá a música, ou está dormindo, sabe? Não é para você. Como os professores se sentem ofendidos e competem com os alunos e falam mal dos alunos. Eu falei, gente, vocês são adolescentes. Nós somos homens e mulheres que já vividos, já passamos por isso, e está lá o professor se queixando porque o aluno dorme, porque o aluno faz isso. Nós fizemos na nossa época também, entendeu? Então essa coisa de se colocar no lugar do outro, é como a máxima questão que eu falo para eles, né? Gente, amar o próximo todos mesmo não é ficar dando beijinhos e alisando o outro, não. É respeitar o outro. É entender o outro como ser humano igualzinho a você, que sente as mesmas coisas, sofre, tem suas dificuldades. Em qualquer etapa da vida da gente, você passa por isso. O outro é sentir a dor do outro. O melhor é sentir a dor do outro. Entendeu? Que um aluno... E esses dois caras, tanto Jung quanto Reich, eles vivem isso bem dentro eu até compartilhei com o Alexandre, o André Luiz, um aluno autista, no ano passado que eu peguei. Eu só fui descobrir que o André Luiz era autista 2 meses depois. E era assim, eu chegava segunda-feira, 7 horas da manhã, numa turma de 50 alunos, de 15 anos de idade, primeira série do ensino médio. E às vezes o André era tão desconfortável, a barulho da turma, que ele dava ataque, ele gritava, ele dava aquele show. Eu achava que era pedir de aluno, né? Meu filho, vai tomar, vai, você tá nervoso, vai tomar. Mas aquilo me ajudava muito, porque imagina, 7 horas da manhã, aqueles gritos, aí depois eu fui percebendo que não era normal. E aí eu homem inteligentíssimo, que uma caligrafia maravilhosa, que participava da escola e tal. Mas assim, aí eu comecei a crueza. E aí eu falei, mãe, olha só, eles não barulho, aí eu comprei um tapa por ele. Falei, olha, quando a turma tiver. Aí conversava com a turma, o Drauzio Varela estava fazendo uma série fantástica falando sobre o autismo, eu pedi para ele assim, atender dele. Falei, olha, vocês podem ter um irmão, vocês podem ter um filho, sabe, vão ter compaixão, ele quando estiver nervoso, não contrair ele, por isso, já expliquei, falei, consegui. Mas assim, o menino está jogado. Ele às vezes pega uma cadeira de agressivo, joga a cara do outro, e a escola, ele a escola isso que eu ia falar, não tem existência. Assim, simplesmente bota ele no corredor, ele está na segunda série, não é mais meu aluno, mas eu faço conversa, eu adicionei ele no Facebook. Chegou o técnico. Entendeu? Então assim, é não se colocar no lugar do outro. Você vê a sua parte, você vê a questão, minha autoridade, eu isso, aquilo, tudo, e você me coloca com prazer de virar aluno e de reprovar o aluno. E aí, o prazer, isso é importante também. A gente está falando da energia, de que a energia envolve uma energia de prazer e desprazer, né? Uma energia de descarga e de contração. Agora, o prazer é individual, percebe? Então, assim, eu reprovo o aluno com prazer e eu estou dando conta de uma necessidade que é minha, não é do outro. Então, quando a gente nessa relação de condutor, né, de facilitador, de orientador, às vezes a gente está partindo dos nossos critérios. Então, ir para a satisfação das nossas necessidades e dos nossos prazeres. Isso é extremamente injusto. Levianos com o outro, porque eu tô negando todo esse
eu acho que a gente, aí olhar para o outro empaticamente é olhar para o outro em toda a sua generalidade. Então, tudo que ele tem compartilha comigo, nós somos iguais ou não somos iguais? Na verdade, não. Ninguém é igual a ninguém, né? Nós somos iguais. Mas nós temos um mínimo de equidade, né? Nós somos da mesma espécie, nós estamos da mesma cultura, nós estamos compartilhando coisas muito intensas. Somos muito iguais nesse sentido, mas ao mesmo tempo muito singulares, porque cada um tem uma história, né? Cada um tem uma atitude diante do mundo. E aí olhar para a contribuição de Freud, de Jung, de Reich, na verdade eles vão fazer leituras teóricos conceituais sobre como isso se articula dinamicamente na psique. Então a gente vai pensar assim, cada um interpreta e entende a psique de uma maneira distinta e própria. Os três, vamos dizer, sem dúvida nenhuma, com bases bem psicanalíticas freudianas. Né? Freud, e ele está me filmando, e Jung, como discípulo de Freud, muito estudioso da psicanálise, e depois Reich também, muito estudioso da psicanálise. Os primeiros textos, tanto de Jung quanto de Reich, são bem psicanalíticos, freudianos. Mas de pessoas que vivem essa experiência de vida, né, que vivem a prática clínica e o encontro com esses pacientes de maneira tão intensa empaticamente, que eles começam a descobrir que existe um outro mundo de interpretações para além da psicanálise tradicional freudiana. E aí eles constroem suas próprias teorias. Nós, há 15 dias atrás, estávamos falando da psicologia de modo geral, vocês falaram isso, do comportamento, aqui Débora falou isso. Ai, como é que é? Não está indo? O mestre? Isso. Não está passando no slide. Não está? Acho que ele está lendo. Da psicologia, a gente falou das correntes da psicologia diferentes, entre elas o comportamentalismo. Lembra que você chegou falando sobre o behaviorismo, que foca principalmente a experiência, né, e não está preocupado com a questão psíquica. Mas todas as correntes pensam na questão da energia. Vocês começaram falando... Tu quer outra foto? É outro. Isso é foto. Para slide. Não, está no PowerPoint. Está no PowerPoint? Dá um ESC. Dei já. Deu? Não minimizou não? Ah, agora viu? Agora fez tudo. Eu falei que estava lendo. Energia, tem que dar mais energia Ele nele. foi dentro, você que está pensando. Tem que dar mais energia nele. É porque a gente está construindo uma relação de intimidade há pouco tempo. Bota a caixa de energia do lado. Esse computador, ele não está acostumado com a minha energia. Como é que eu poderia definir os critérios de Reich nessa questão de energia? Ele se preocupava em fazer essas experiências de transferência de energia, né? Essa Isso era pro final da vida. o grande foco dele. Não, isso para o final da vida. Mas como é que eu poderia, por exemplo, e onde eu posso falar dele, assim, de inconsciente coletivo, e de Reich, como é que eu posso... Ele construiu vários outros conceitos muito interessantes e acho importantes para vocês sobre a questão da relação entre a psique e o corpo. E vocês vão ver isso na apresentação de Reich. Eu pensei em falar em Jung primeiro, mas querem mudar? Não, porque eu acho que tem a ver. Mas o Reich traz uma coisa importante, diferente de Freud, mesmo de Jung, que é a compreensão do sujeito, da sua personalidade, da sua psique, como totalidade. Então ele faz, muito parecido com as correntes e a filosofia oriental, essa reintegralização do corpo O sujeito, com a mente. da psique e o corpo, a compreensão do sujeito com a mente. Faz uma reintegração do corpo com a mente. Por que eu falo reintegração? Porque lembra que a psicologia como ciência moderna nasceu lá com Wundt, e na virada do século retrasado para o século passado, justamente confirmando essa separação corpo e mente cartesiana, etc. Até então, a psicologia como corrente
da filosofia, ela não distinguia, não separava, não se preocupava com essa distinção corpo-mente. Tanto é que falava muito da questão do espírito. No texto do Jung, que o Jung fala sobre o yoga, ele fala desse pensamento ocidental. Como que no pensamento ocidental a gente separa corpo e mente, e antes disso a gente separa corpo e espírito, e depois a gente não fala, quando a gente fala de espírito, a gente está falando de quê? De uma perspectiva mística, transcendental, não é? Na nossa cultura hoje. Mas na filosofia antiga não era assim, a gente estava falando desse mundo ideal, mental, né, das ideias, e assim como na filosofia oriental também não é. Nesse seu